Muito boa noite, pessoal. A gente continua com a nossa sessão de lives, batendo um papo sobre temas muito importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E o tema hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar hoje sobre futuro e um futuro muito próximo. O futuro que nós vamos falar hoje são os desafios da próxima gestão e o pós-pandemia. E por falar em pandemia, a gente aproveita, né, para sempre contextualizar todos aqui que nos acompanham, que Barroso confirmou hoje o caso de número 66. São 66 casos confirmados, alguns já curados, felizmente. Não há informação de ninguém internado no hospital. Então a gente continua aqui torcendo e rezando, né, para que todo mundo possa se estabelecer, reestabelecer e sair muito bem dessa. E a situação de Barroso hoje é essa, felizmente nem o óbito também, né? E a gente vai enfrentando, mas conversando, debatendo os problemas e debatendo também o futuro, as ações que vão envolver tudo isso no nosso futuro. E hoje eu trouxe para conversar comigo uma querida amiga, a Elisete Capelupi. A Elisete é ex-secretária municipal de planejamento, trabalhou muitos anos na prefeitura de Barroso, deixou uma marca importantíssima na nossa cidade, na nossa prefeitura, e vai falar um pouco sobre como e quais serão esses desafios, né, que a cidade de Barroso enfrentará, especialmente a cidade de Barroso, mas também o nosso país, enfrentará no ano de 2021, que é um ano de novas gestões, principalmente no nosso caso aqui na nossa cidade. Então, a Elisete já está por aqui, vou acrescentá-la, o pessoal já está chegando aqui também, quero mandar um abraço para o Bruno, jornalista do Jornal Barroso em Dia, Carlos Nascimento, obrigado pela presença, meu querido amigo, professor, mestre, doutor Jorge Heleno, que teve comigo há poucos dias aqui, batendo um papo sensacional sobre a questão do adiamento das eleições, em todos os aspectos, das regras eleitorais até a questão constitucional. Então, muito obrigado, doutor Jorge Heleno. A Elisete já está por aqui, vou convidá-la para que a gente possa bater esse papo aqui sobre isso tudo. Um abraço para o nosso grande amigo Vinícius Sanfoneiro. Eu vi um vídeo do Vinícius hoje, o Vinícius está arrebentando agora no violão, multi-instrumentista. Já está chegando a Elisete. Elisete Maria Capelupi, minha querida amiga. Como é que vai? Boa noite, Eduardo. Tudo bem com você? Me Tudo bem? Me ouve adaptando bem? aqui com a tecnologia. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Está me ouvindo bem? Sim, sou sim. Que ótimo. Elisete, eu vou te pedir só para virar o seu celular. Deixar ele na Ah, posição em pé. só um momento então, porque eu fiz outra live que eu tive que virar. Ah, essas lives vão deixar a gente tudo doido. Só um Mas é um momento momentinho. importante, né, Elisete? Para a gente aproveitar, né? Esses momentos de pandemia, a gente Exato. está batendo um papo aqui. Só um momentinho. Eu tive que fazer uma Sem problema. adaptação. Ah, eu também sou cheio aqui de adaptações aqui, Elisete. Elisete está adequando aí, pessoal. Já já ela está conosco aqui para a gente conversar um pouco sobre os desafios da próxima gestão e o pós-pandemia. Agora sim, Elisete. Bom, tudo bem com Beleza? você, Elisete? Tudo Tudo bem, tranquilo? Eduardo. Graças a Deus. Tudo bem. Boa noite aí, o pessoal que está nos acompanhando, os amigos, né? Todo mundo que acompanha nosso trabalho, que quer ouvir esse bate-papo nosso. Que bom, Elisete. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, né, para a gente estar trocando essa ideia aqui durante uma hora, falando sobre os desafios da próxima gestão, né, que a gente sabe que uma gestão tem desafios independente do contexto, mas esse contexto ainda preocupa ainda mais. Mas, Elisete, antes eu queria saber como que você particularmente está enfrentando essa pandemia aí, essa situação de isolamento social. Então, Eduardo, acho que no início, assim, foi muito difícil para todo mundo, né? Ainda mais assim, eu sou uma pessoa muito dinâmica, né? Gosto muito de estar em contato com as pessoas. Eu acho que está sendo mais difícil para mim é não poder abraçar. Sou muito do abraço, né? Do contato com as pessoas. Verdade. Mas, assim, eu acredito, né? É uma fase de adaptação, com exceção, né? Do sofrimento, né? Do que a gente tem presenciado.
tem sido um momento de grande aprendizado, né? Pelo menos para mim, é o que eu posso dizer. Primeiro, assim, que o meu ritmo de trabalho, ele triplicou, porque É só de mesmo? normativa, sim, porque eu dou assessoria, né? Sou assessor de planejamento no município de Dores de Campos, e um município assim com uma administração muito dinâmica, não é? Que a realização de muitas obras, são muitos os recursos federais e estaduais que chegaram. A gente fica muito feliz com isso. Então, assim, é muito trabalho, mas também assim é uma satisfação muito grande. Mas com tudo isso, com a questão da pandemia, é, principalmente a questão do trabalho, é assim, de muito estudo, sabe, Eduardo? Tem sido de muito estudo, porque só de normativas, né, editadas pelo governo federal, foi aproximadamente 53 até hoje, sabe? Então, assim, a realização mesmo de muito estudo para poder orientar, porque são leis, resoluções, portarias de vários ministérios e que a gente precisa tá atualizado para poder orientar, para passar para toda a equipe, toda a gestão, para que esteja bem antenado com isso. É, por quê? Porque isso vai passar, né? Embora a gente no início, nossa, né, o pessoal, o mundo está É. acabando. Não está, não é? Nós estamos sofrendo uma grande transformação, né? Isso é muito doloroso, pena que é de uma forma muito dolorosa, não é? Mas que algumas coisas que, assim, precisou, né? Digo, precisou acontecer isso para que a gente pudesse parar e olhar e nos situar, né? E onde nós estamos no mundo em questão política, social, econômica. Então, eu tenho, assim, no início foi um pouco conturbado para mim, mas agora não, sabe? Tem sido até um momento, assim, de introspecção, de reflexão, de encontrar com a Elisete, que sempre teve dispersa, assim, né? Com muitas pessoas, né? E ela mesmo custava se encontrar. Então, ando conversando bastante comigo. Ah, com certeza. Ô, Elisete, manda um abraço aqui pro pessoal que tá entrando. Minha mãe, um Ah, beijo. A- um abraço para a Lúcia. Aí a Mai, sua filha, também já entrou por Um aqui. Mandar um abraço. abraço para Vanessa, nossa colega enfermeira lá no bairro Jardim Bandeirante. Mandar um abraço para todo mundo, Zanon, pessoal da Educação Fiscal. Estou vendo aqui meu grande amigo Secretaria de Alisson Estado. Diego, Sim. Secretaria de Estado, né? Meu grande amigo Alisson Diego, fez uma live sensacional comigo também. E vamos bater esse papo. Ô, Lisete, mas você está trabalhando de casa, então? Sim, estou no sistema home office porque eu sou do grupo de risco, né? Tenho alguns problemas, inclusive problema cardíaco, e eu tenho uma doença autoimune, sabe, da tireoide. Então, assim, o meu sistema imunológico, ele corre um risco, assim, considerável, então eu não posso brincar. Mas, assim, eu acho que o home office veio para ficar, sabe, Eduardo? Porque, assim, nada como o calor, né, da gente estar perto da equipe, de trocar essa energia. Mas, assim, em tese, eu penso o seguinte, que quando a gente tem um espírito assim, predisposto, né, para estar em contato, a gente consegue estar em contato de qualquer forma. Ah, com certeza. Eu também tenho trabalhado muito de casa, estudando os projetos, LDO, que você conhece muito bem, mas Sim. a gente vai se adaptando, né? Você sabe que eu estou com uma menina pequena em casa de 5 meses, aí a gente fica ainda mais preocupado, né? Porque às vezes quando é só a gente, né? A gente às vezes tem uma brecha aqui, outra ali, mas com criança tão pequena a gente fica ainda mais preocupado. Mas, Não se Olisete, iluda, não se iluda não, porque essa preocupação, as minhas já estão, uma já é casada, já tem quase 29 anos, a outra tem 24 e a preocupação é a mesma. Só eu muda a imagino. modalidade da preocupação. E você tá vendo a cabelada branca aqui, né? Vai piorar um pouquinho. Elisete, mandar um abração Nada, pro nada Túlio. que um bom colorante. Olha, tem vencido essa pandemia virando cabeleireira, manicure, dona de Ah, que casa e tudo beleza. mais que você possa imaginar. Vamos nos virando como dá. Um abração pro Túlio, meu grande amigo querido. Ah, Um grande abração abraço. pra Fatinha Barbosa também, outra querida aqui. Mas, Elisete, a administração pública, de uma maneira geral, uma prefeitura, vamos falar mais da prefeitura, porque
são as eleições que vão acontecer, gira em torno de prefeitura e Câmara. Mas falando da prefeitura, que é uma área que você domina muito bem, numa situação normal, que eu consideraria uma boa situação, já é algo muito desafiador, porque o dia a dia ali, ele é dinâmico, ele é imprevisível. Agora, Elisete, como ter uma perspectiva do próximo ano, primeiro ano de gestão de uma prefeitura, uma situação de crise financeira que já vinha e que será agravada, está sendo agravada ainda mais com a pandemia. E um problema de saúde pública e tudo mais. É possível fazer a gente sabe que vai ser difícil, mas é possível ter uma perspectiva ainda mais palpável de como será? Olha, Eduardo, eu penso o seguinte, né? Tem que ter essa perspectiva. Então, quando eu introduzi aqui falando das normativas, né, que foram editadas pela Covid, nos faz justamente projetar, tentar projetar esse futuro, mediante, assim, a cada dia um fato novo, não é? A gente não tem, assim, ainda muita certeza, mas uma coisa, assim, que nos anima e que no início, assim, foi o grande medo, né, sobre a questão econômica, porque a gente, claro, né, a gente não existe nesse momento uma dicotomia salva economia ou salva vidas, né? Porque se existir desenvolvimento econômico e não existir vidas, qual que é a razão? Qual que é o sentido disso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que as vidas humanas, elas dependem, né, do desenvolvimento econômico para se manter, né? Nós vivemos num sistema capitalista e dependemos disso. É necessário ter essa expectativa. Então, assim, que a cada dia a gente tem que acompanhar mesmo todos os fatos, né? Jornalismo, tudo que está falando sobre economia, tudo que está sendo feito com relação a a própria pandemia, o controle, né, da pandemia no Brasil. E quando o governo federal aí, né, lançou o auxílio emergencial, hoje a gente pode ver, né, que parou, né, a questão não, vão comprar respirador, não vai soltar dinheiro, não vai salvar as empresas, então tinha um grande medo nisso. Mas hoje a gente pode observar que com essa injeção de recursos, né, na economia, através do auxílio emergencial, que tem suas falhas, sim, mas que foi uma medida técnica, econômica, que muito ajuda nesse momento, né, para que a economia não seja assim, não se torne um outro colapso, nós não entremos num outro colapso. Porque bem no início, em abril, eu participei de um seminário com o pessoal do Sebrae e as expectativas não eram muito boas. A expectativa era que, no mínimo, 853 mil empresas, pequenas e microempresas, fechariam as suas portas, sabe? Isso foi projetado lá, mediante o que estava acontecendo em outros países, e assim, projetando a questão da crise política no Brasil. Ainda estava tudo muito concentrado. Isso é muito preocupante, porque isso significaria em torno aí de 2 milhões e 800 mil postos de trabalho fechados, né? Isso é muito preocupante. Mas hoje, quando a gente olha para a questão econômica, a gente vê que há um certo crescimento de alguns setores, né? Como a indústria da construção, o pessoal está em casa, está reformando, não é? Isso é muito importante. E outros setores, setor alimentício, não é? O pessoal está aí os supermercados, graças a Deus a gente, né, até na nossa própria cidade, com amigos aí que são empresários, a gente sabe que existe um movimento maior. Então, isso é importante. Então, isso traz uma esperança, não é? Por quê? Injetou dinheiro na economia, tá? Então, as pessoas vão pagar suas contas, vão comprar mais, porque a gente está na nossa casa, na nossa correria do dia a dia, a gente não observa muitas coisas, mas quando você passa a estar dentro de casa, você fala, puxa vida, eu preciso pintar essa casa não está legal, né? Então eu tenho que pintar, então já é mais material de construção e várias outras coisas que estão acontecendo. Então, isso gera o quê? Isso gera mais vendas, as indústrias vão produzir mais, com isso, né, mantém-se postos de trabalho, gera-se também outros empregos e isso gera arrecadação. E você está gerando arrecadação,
a receita futura, né, para os municípios e essa descentralização de recursos que está acontecendo do governo federal, estava vendo ontem, né, foi aprovada a questão da um adiamento aí, né, para poder pagar as dívidas tributárias, né, as empresas, as micro e pequenas empresas ganharam aí um tempo para respirar, para pagar suas dívidas. Então, para não Uhum. entrar, né, na questão judicial e para que elas não paralisem. Então, assim, são medidas técnicas que estão sendo tomadas dentro, né? Passou aquele alvoroço todo, parece que o Ministério da Economia se ligou, né? Não, realmente eu preciso dar esse suporte para as micro e pequenas empresas, porque senão o estrago vai ser bem maior, né? A gente não vai ter só a questão do colapso da saúde, a gente vai ter aí um dano bem significativo com relação à economia, que, como um efeito dominó, reflete onde? Na administração pública, principalmente nos pequenos municípios que são dependentes aí do FPM de ICMS. É verdade, Elisete, porque não é negando uma pandemia, uma situação tão difícil como essa, que vai resolver o problema da saúde e muito menos da economia. É pelo Não. contrário, é enfrentando, e aí o Estado como um todo é muito importante. A gente vê países aí de todo tipo de conotação política, é, tendo medidas muito enfáticas do Estado colocar dinheiro na economia para poder enfrentar a crise econômica acarretada pela crise na saúde, pela crise sanitária. Agora, 2020, 2021 será um ano em grande parte do nosso país, de novas gestões. No caso mesmo de Barroso, certamente será uma gestão pelo fato do nosso prefeito já ter informado, inclusive, que não é candidato à reeleição. O Sim. primeiro ano de um mandato, por si só, ele já é um ano de desafios e um ano muito importante para quem, às vezes, não acompanha muito de perto, do planejamento dos anos seguintes. É o ano que é votado o plano plurianual, que a gente popularmente costuma dizer o PPA, que é o plano que vai planejar as ações e prioridades dos próximos 3 anos da gestão e do primeiro da próxima. Então, ele é um instrumento muito importante, né, Elisete, também. Sim, é um dos instrumentos de planejamento de, vamos dizer, de médio prazo, não é? Que é o Sim. PPA. Ele, exatamente como você falou, quer dizer, o prefeito entra, ele tem o PPA, ele tem essa característica da continuidade, né? Porque o primeiro ano de mandato do prefeito, ele ainda tem que estar executando, né, o PPA que foi aprovado no mandato anterior. E, ao mesmo tempo, ele já tem que estar planejando dentro das suas ações, dentro daquele diagnóstico que foi possível fazer, né, do município, do que ele pretende fazer. Então, Eduardo, eu acho que o grande desafio, né, falando com relação à prefeitura, Uhum. que falar para, né, a gente falando de Barroso, Dores, que eu atuo, e as prefeituras da região, o grande desafio é esse, sabe? Fazer um plano plurianual para os seus 3 próximos anos de mandato, mais o mandato subsequente, um ano do mandato subsequente. Mas, Eduardo, eu acho que o grande desafio é fazer um plano a longo prazo, sabe? Um plano de desenvolvimento econômico, social, ambiental, que vai servir de base para que outros PPA sigam essa diretriz, sabe? Além No do. seu entendimento, desculpa te cortar, mas só para pegar esse Não, gancho aí, você considera o PPA médio prazo, 4 anos. sim, 4 anos. A gente não existe não existe um mecanismo, vamos dizer, constitucional de planejamento de longo prazo. Mas o que você, com a sua experiência, considera um longo prazo, em tempo mesmo, em anos? Sim. Com toda. Eu penso que nós temos que fazer um plano, o Eduardo, que no mínimo para 20 anos, para Uhum. 2 décadas para frente, entendeu? Por quê? Porque senão a gente se perde. O PPA, para ter
vamos dizer, né, fala médio prazo, mas não é, eu considero curto prazo, porque É, 4 anos é muito pouco, sabe? É muito pouco. E assim, hoje, graças a Deus, a gente já consegue, né, formatar um PPA junto com a equipe. Antes, uhum. isso é coisa da contabilidade, né? Isso é coisa do setor financeiro, não é. Né? As ações, aquilo que vai ser traçado, ele precisa ser elaborado, sabe, em conjunto, elaborado, executado, avaliado para cada gestor, com cada gestor de cada pasta. Isso tem que ser descentralizado, sabe? Não Isso é uma existe característica planejamento. muito sua também, né, Elisete? Eduardo, assim, da minha carreira, eu acho que foi a grande conquista, assim, que é o que eu levo comigo, assim, vou levar para a vida inteira, é isso, essa descentralização, é ensinar o instrumento de planejamento, elaboração do planejamento de forma, assim, bem didática, bem pedagógica, para que as pessoas possam entender, para que isso não seja coisa da contabilidade, né? Que isso não seja coisa da área de planejamento, Eu da acho área que seria quase financeira. humanizar um orçamento, o planejamento. Porque o planejamento, o que ele é? Você tem que envolver a equipe, né? Uhum. Aquela pessoa que está coordenando, ele está coordenando, mas ele tem que estar ali para quê? Para ajudar a revisar, para ensinar, porque nós não temos a cultura do planejamento na administração pública, infelizmente. A gente Uhum. vive muito do improviso, não é? É verdade. E isso traz, assim, aquela incerteza de como que vai ser, entendeu? Uhum. Com a próxima administração. E quando eu falo isso, Eduardo, vou te pedir licença que eu preciso arrumar a Não, minha fica à câmera vontade. aqui. Fica à vontade. Se não for assim, não é ao vivo, né? Não, não se preocupa não, é assim mesmo. Daqui a pouco o Então, neném chora aqui, o cachorro late, é assim o mesmo. meu cachorro já deixei ela quietinha dormindo lá, que senão também qualquer barulho que faz aqui, ela vai latir. Então, eu penso o seguinte: quando eu falei nesse plano de longo prazo, é justamente vislumbrando, Eduardo, um desenvolvimento local, mas ao mesmo tempo articulando para que esse desenvolvimento seja regional, entendeu? Para que possa ser feito isso, por exemplo, com os municípios aqui da região. O que, que nós temos de potencial? Porque vou falar assim, mas a gente em meio a essa crise política, essa crise sanitária, gente, nós estamos sim, a gente, né, quando a gente conduz um barco, você vai lidar com tempestade, você vai lidar com calmaria, mas o seu objetivo é o quê? É chegar no seu destino, mas então alguns vão ficar para trás, outros não vão, mas a gente precisa chegar, né? O comandante ele tem que comandar isso de forma que a gente chegue no destino. E então essa forma fracionada de administrar, né, que eu falo assim, 4 anos é muito pouco para você fazer algo mesmo de traçar esse objetivo. E pensa o seguinte: não é a administração do fulano, é a administração. A administração ela é contínua, né? Quem passa por ali, né, e deixa, eu penso, independente de qualquer pessoa, sabe, Eduardo? Eu Ó, eu prefiro não pensar, eu gosto de pensar que ninguém entra na administração pública ou se coloca um cargo assim, já mal intencionado, eu não vou fazer sim. nada. Ao contrário, às vezes a pessoa se debate pela falta do conhecimento mesmo, entendeu? Por fazer as coisas assim, sem fazer um estudo do município, às vezes que hoje isso se torna tão mais fácil com a publicação, né, de todos os dados, tá aí na internet para quem queira observar e acompanhar. Mas, sim, Não, verdade. Hoje em dia está muito acessível, né? Todas as sim, informações. eu penso, é um dever de casa, né, para quem já é pré-candidato aí, É. já observar, sabe, como está a arrecadação do município, quais são as Uhum. despesas, as ações, o orçamento e o PPA, eles são publicados também, o que está sendo feito, né, e mediante aquele olhar, né, e o diagnóstico que é feito do corpo a corpo aí, de saber das demandas da população, então, assim, o próximo gestor, ele já tem que entrar, assim, a meu ver, com esse pensamento, sabe, de tem que cumprir, né, os instrumentos de planejamento que estão lá assegurados
nas leis federais, mas também se propor a fazer esse plano, entendeu? Focado mesmo no desenvolvimento econômico, social, ambiental, porque sem isso nós vamos continuar sem norte, sabe? Vai ser aquela história. Eu vou ser amado até o dia que eu entrar na prefeitura e depois vou ser odiado 4 anos, porque assim, a sociedade ela pede respostas rápidas, não é? E às vezes essa resposta rápida que é dada, e às vezes de maneira atribulada, atropelada, né, que eu falo, isso custa muito caro, Uhum. porque acho que uma outra característica, um outro desafio é justamente falar para a população, né, sobre a cooperação, sobre o entendimento, o que está propondo e o que de resultado aquilo dará no futuro, não é? E sobre a realidade, né? Exato, porque não tem fórmula mágica, sabe? Uhum. Não, a outra live que eu fiz com o Luiz outro dia, a gente estava falando sobre isso. Não tem fórmula mágica. E uma coisa, Eduardo, que a gente não observou, né? Igual eu falei, precisou da pandemia para a gente olhar para determinados fatos que já vem sinalizando para a gente há muito tempo, Sim. essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? E isso tem que ser levado em consideração, sabe? Esse pensamento, porque nós temos. Quantos jovens nós temos aí nos pequenos municípios, né, que estão estudando, estão esperando sair de uma faculdade e conseguir um emprego? Mas espera lá, e esse emprego, né? O que essa disrupção da tecnologia com os parâmetros hoje de profissão, o que isso vai trazer de consequência, entendeu? Isso tudo tem que ser pensado, aonde que nós vamos colocar essa juventude para trabalhar, que isso vai ser feito, mas eu acho que isso pensado, esse plano ele tem que ser formatado junto com a sociedade em todos os seus segmentos, né? Todos os segmentos, ouvir a juventude também. Ô, Elisete, aí você tocou num ponto que é crucial para mim, na minha opinião. Você disse que, porque o pessoal entender, muita gente às vezes que não conhece a realidade de uma prefeitura, acha que tem ali a equipe de contadores, o pessoal das contas, do dinheiro, e fecha 2, 3 pessoas na sala, faz um orçamento. Na verdade, normalmente é assim. Mas É, a forma que você defende e trabalha e que funciona, na minha opinião, é que o pessoal da conta do dinheiro vai sentar com o secretário de obras e o secretário de obras vai mostrar suas demandas, suas necessidades e vai tentar se encaixar na realidade financeira. E mesmo assim, com o esporte, com a educação, com a saúde, e a partir disso é construído um orçamento integrado entre as secretarias. Só que aí eu vejo que tem um ponto fundamental nisso tudo, mas que ainda talvez seja o ponto mais vulnerável e que nos impede de avançar, que é a participação popular. Porque depois que a prefeitura amarra dessa maneira ou da maneira convencional essas propostas de planejamento, seja médio ou curto prazo, através desses instrumentos que você disse, isso vai para a Câmara e é obrigado por lei que a população seja ouvida. Mas, infelizmente, ainda é um desafio muito grande. A participação da população em temas rotineiros, mas principalmente nos temas de planejamento. E aí, antes de passar para você, eu fui presidente da Câmara de Barroso no ano passado, em 2019, e tudo que estava ao meu alcance para ampliar a participação da população, eu acho que eu fiz. Mas ainda sempre tem novas formas de fazer e a gente precisa sempre buscar isso. A reunião da Câmara já era transmitida em vídeo, né? E nós ampliamos as outras plataformas possíveis para transmissão, sempre recebemos e divulgamos para a população, mas ainda é muito carente. Tem dia que a gente fica muito sozinho lá naquele plenário, tem 150 cadeiras, às vezes tem 3, 4 cidadãos lá, e enquanto a população não souber o poder que tem nas mãos de participação, as coisas não vão mudar. Então, para você, Elisete, qual que é a importância da população participar
não só da vida política e cidadã da cidade, mas especialmente na questão dos instrumentos de planejamento. Eduardo, eu penso que os instrumentos de planejamento elaborados sem que o cidadão participe, ele é apenas o cumprimento de protocolo. E que depois o próprio cidadão vai reclamar e não tem jeito. Exatamente. É exatamente isso. E eu penso o seguinte, nós temos que trabalhar essa cultura, né, da participação. Enquanto coordenadora do Programa de Educação Fiscal em Dores de Campos, a gente já está para lançar um projeto justamente lá na Escola Duque de Caxias, com o professor Evandro, justamente falando isso, criando essa mecanismo de conscientização dos jovens, porque nós, né, enquanto cidadãos, a gente acredita que a política ela termina no momento que você foi lá e apertou seus números, seu candidato ganhou. Nossa, eu estou muito feliz, meu candidato ganhou, eu vou para casa comemorar. Ah, meu candidato perdeu, eu estou triste, eu vou brigar na internet, eu vou ficar lá falando, reclamando, né, os 4 anos, mas eu também não vou lá dar solução. Então, o que eu acho, tá até aqui na minha pautazinha aqui, você antecipou, outro desafio é isso, sabe? É o gestor, né, o próximo prefeito aí, os prefeitos, buscar ainda mais essa conscientização de trazer a sociedade para participar. Mas como fazer isso? É muito difícil, né? O pessoal chega cansado, hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu quero ver meu futebol, hoje eu quero ver minha novela. Mas, Eduardo, eu penso, falando agora para o eleitor, para o cidadão, o qual, né, eu me incluo, se nós não chegarmos mais perto disso, dessa participação, se nós não acompanharmos isso de perto, não tem planejamento que vá, né, chegar pelo menos próximo daquilo que as pessoas almejam. Porque só com essa participação é que você tem uma visão geral do que realmente as pessoas almejam. E fica muito esse atendimento do varejo que eu falo, né, que é o atendimento individual. E a administração pública não é para isso. A administração pública é para você fazer muito com menos. E fazer muito significa fazer para a coletividade. E os planos, eles são feitos para a coletividade, não é? Sim. E é importante você acompanhar a importância da participação numa reunião de conselho. Mas eu não quero ser conselheiro, mas as reuniões são abertas, entendeu? Ao público, elas precisa ser divulgado o calendário das reuniões de conselho da saúde, da educação, da assistência social, e eu tenho direito de participar. Eu não tenho direito ao voto, mas eu tenho direito de ir lá e colocar. Eu acho que nós temos que... infelizmente, nós estamos num cenário, assim, quando a gente achava que sabia todas as respostas, né, veio a vida e mudou todas as perguntas. E os modelos antigos, né, as narrativas antigas aí, né, que solucionava tudo, ela não soluciona mais uma crise ambiental, ela não soluciona uma revolução tecnológica. Então, tá na hora de nós, sociedade, sentar para pensar isso, fazer oposição inteligente, entendeu? Sermos mais inteligentes, sermos mais dedicados àquilo que é nosso, é coletivo. Não tem mais essa, eu quero o meu emprego, eu quero... Não vai ser assim, você não vai ter o seu emprego se você não participar, não souber quais são as condições do município, o que é que a gente pode pensar junto em fazer, em desenvolver. Então, a participação popular ela tem que ser em todos os momentos. Na elaboração do planejamento, na execução, acompanhando a execução, porque o planejamento ele não é engessado, né? Ele tem diretrizes. Você não vai a todo momento ficar modificando. Ele tem lá as suas diretrizes, mas ele pode ser, né? Ele tem que ser avaliado e corrigido, né? Alguns desvios no sentido de sair daquilo que você quer atingir. Mas para isso a população tem que estar junto, porque senão ela nunca vai entender e vai estar sempre esse clamor por demandas individuais que é impossível
de atender. Impossível por quê? Porque as leis estão cada vez mais rígidas. Hoje o Tribunal de Contas ele tem um sistema que se chama SICOM, que é o sistema onde todos os dados da prefeitura são enviados para análise, e ele é interligado com a Receita Federal, com a Receita Estadual. Então, assim, hoje é muito fácil, né? A tecnologia, hoje ela nos proporciona isso, essa visão holística e que o gestor, ele não tem muito o que fazer. E quando eu falo assim, ser amado até o dia da posse e depois ser odiado, é justamente por isso. Porque se ele não tem noção que isso acontece, ele vai continuar prometendo coisas que ele não vai poder cumprir. Uhum. Então, a população tem que estar mesmo junto, né? A gente precisa. Aí, se ela não vem, então vamos até lá, sabe? Vamos fazer um executivo itinerante, vamos fazer um legislativo itinerante, vamos trabalhando isso. Não vai ser do dia para a noite, mas cada passo que a gente der, né, a gente já está mais perto daquilo que a gente quer conseguir. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que eu sempre defendi isso, sabe? Sempre vi com muito. Eu vi como divisor de águas a participação da população nas decisões. E nas poucas vezes que eu vi a Câmara cheia, fez muita diferença a população estar ali, sabe? É, não que a gente mude de convicção de acordo com a pressão, não é isso. Mas estabeleceu-se diálogos, sabe? Então, se ao estabelecer diálogos, a gente consegue avançar. A população precisa entender que as redes sociais são muito importantes. Mas nada vai fazer um município, um estado, um país avançar tanto se não for o exercício da cidadania com a participação. A população às vezes não sabe, Lisete, que ela tem o poder de apresentar um projeto de lei na Câmara, sabe? Ela não sabe, às vezes não sabe o poder que tem. Então cabe muito a nós, de fato, estarmos ampliando isso. É um dever também do gestor, do político, estar estimulando que a população possa participar e ao fazer isso ele está estimulando o desenvolvimento completo da sua cidade, do seu estado, do seu país. Eu acho que esse é um caminho muito importante. Mas das expectativas, porque você falou aí muito sobre a questão do orçamento, eu acho o caput do projeto de lei do orçamento, depois que vira lei, ele é sucinto e perfeito. Estima a receita e fixa a despesa. Para quem às Sim, vezes não tem ambiência do que é isso, é estimar o que vai entrar, porque por mais que você tenha noções e previsões de muita coisa, tem muita coisa que é invariável, ou melhor, sim, variável. E do outro lado, você fixa a despesa, porque o que você vai gastar, você deve, ou pelo menos deveria saber, não é isso, Elisete? Apesar de as coisas às vezes poderem mudar, e a gente vê que os municípios estão cada vez mais sobrecarregados, é importante que a população e quem nos acompanha tenha ciência disso, os municípios estão cada vez mais sobrecarregados por governos federais, estaduais, independente dos seus presidentes ou governadores. Os municípios estão cada vez mais sobrecarregados, tendo atribuições cada vez mais difíceis de fato, conseguir implementar. Qual que você acha que é a perspectiva, no caso da receita e da despesa? A gente sabe que a receita já não é lá grandes coisas, que não dê para a gente fazer, talvez, esse planejamento a longo prazo e ficar muito nessas urgências pontuais, né, nesse varejo, e a gente sabe também que as despesas são cada vez maiores, né, Elisete? sim, Eduardo. As necessidades vão mudando, né? E quanto mais essas demandas vão aparecendo, a sociedade ela é muito dinâmica. Então, exemplo, né? Vamos supor, e ainda mais, aliás, não conseguindo prever. Nós estamos aí em meio a uma pandemia que era algo que era algo não previsto, né? E que hoje o quanto de recurso isso está sendo expendido, né? Então, assim, a receita do município, principalmente um pequeno município, ela
totalmente, ela é quase que 70% FPM e CMS, né, que são os recursos que vêm repassados pela União e pelo Estado. E que sobra muito pouco para investimento, não é? Então, é preciso utilizar essa receita, essa despesa, a receita nunca, e até porque vamos falar a questão da receita própria do município, né? Que é a arrecadação própria, ISS e outros tributos que é arrecadado. Nem meio uma crise econômica e meio desemprego, isso fica ainda mais difícil, não é? Apesar de ser obrigação, né? Está lá na lei de responsabilidade fiscal, e é obrigação do município, ele não, o gestor ele não pode renunciar à receita. Os impostos, já chama imposto porque é obrigatório, né? Não é facultativo eu pagar o imposto ou não, não é? As taxas diferentes, prestou um serviço, eu vou pagar uma taxa, mas o imposto não. E com isso, por isso que eu falo, Eduardo, quando eu falo sobre esse planejamento a longo prazo, ele é, na realidade, um planejamento para gerar recurso, sabe? Para desenvolvimento, para gerar recurso e para gerar arrecadação. Não é só Porque cortar a despesa, né, Lisete? Tem que buscar a receita. tem sim, sabe? A gente tem que fazer o dever de casa de buscar essa receita. Por quê? Porque hoje, se a gente pega, né, 25% da arrecadação da base de cálculo para a educação, 15% no mínimo, né? Isso é mínimo, porque sempre Sim. fica muito mais do que isso. Saúde, mínimo de 15%, mas não fica em 15%. Eu tenho lá até 51,03, que é o limite prudencial para gastar com pessoal. Então você vai tirando, você vai fatiando e tudo mais, né? Mais vamos falar assim, os penduricalhos e as outras coisas que vêm do Estado, por exemplo, para manter a segurança pública, o município tem que estar lá mantendo as peças da viatura, né? A manutenção da viatura, o combustível, quer dizer, responsabilidade do Estado, mas está nas costas do município, entendeu? Sim. Então, você vai fatiando tudo isso, e por trabalhar com orçamento há muitos anos, e às vezes você, quando manda a LDO para a Câmara, fala, nossa, puxa, né? A receita aumentou um pouquinho esse ano. Mas quando você vai fatiando tudo, a sua demanda também aumentou muito mais, não é? Então, o que sobra para investimento público, que é aquilo que geralmente vai, que realmente vai gerar emprego, né? Sobra quase que menos de 1% do recurso do próprio município para fazer isso. Onde tem aquela necessidade, né, de estar articulando com os deputados, e agora me parece que o Sim. Ministério da Economia tem essa ideia de descentralizar esse recurso, não é? Para que eu acho que é o certo, o município sempre teve com o Pires na mão, pedindo pelo amor de Deus, né, me dá um recurso que é do próprio município para fazer esse investimento. Então, assim, pelo que eu tenho acompanhado, eu espero que isso se concretize, o Ministério da Economia, a intenção é descentralizar esses recursos para investimento, né? Eu acho que tem que ser isso mesmo. Descentraliza, cada um vai utilizar naquilo dentro dos seus planos, entendeu? Que eu acho que esse plano macro, ele tem que estar contido no geral, né? Ele tem que ser um plano mesmo, assim, pensando na questão do investimento. E para quê? Mas para trazer recursos, entendeu? Nós temos que criar esse mecanismo de geração de receita própria, de geração até porque o Eduardo, eu vejo hoje, né, essa ansiedade dos pequenos comerciantes, do micro e pequeno empresário. Nós estamos demorando demais para fazer esse dever de casa, sabe? Nós já tínhamos, nós enquanto municípios, nós já tínhamos que ter, né, feito pressão, né, para o Estado e para a União. Para quê? Para que a gente conseguisse recurso para ter um fundo municipal de amparo a esses comerciantes, entendeu? Tem que ter isso. A gente tinha que ter um fundo municipal para quê? As alterações climáticas, da agora para frente, a gente vai ter que contar a nossa reserva de contingência que fica lá no orçamento, né? Que lá no anexo de risco fiscal da LDO, a gente já tem que prever, né, uma queda de arrecadação, a gente tem que prever um desastre natural, a gente tem que ter isso mesmo. Só que o que a gente coloca lá hoje, aquilo é simbólico, não dá para você. Deu uma enchente, né? É. Veio uma vez. Olha o que está acontecendo no sul.
Você imagina os municípios do Sul, os pequenos municípios do Sul, com aquela tragédia que aconteceu lá. E isso, Eduardo, eu não quero ser aqui a arauto né, cavaleiro do Apocalipse, não, mas a gente tem que ter isso em mente. A gente está vendo isso Claro, acontecer para o mundo inteiro. Então, até quando que a gente vai viver achando que isso não acontece com a gente? O vírus estava lá na China, está aqui em Barroso, entendeu? Então, eu penso que nós temos que mudar essa maneira de pensar, nós temos que parar de fazer essa política provinciana, nós temos que ter visão, né, mesmo de administração gerencial. E uma coisa que você falou é, sobre a questão de pessoas, e quando eu falo assim, atender no varejo, não cabe mais fazer uma política oferecendo emprego em prefeitura. Prefeitura precisa de profissionais, precisa de capacitar quem está lá, sabe? Nada contra, né? Tá lá, mas precisa de capacitação, sabe? Precisa ter esse trabalho, para quê? Para que as coisas fluam, né? Para que o que está lá fora, a expectativa que está lá fora, se o que está da parte interna, se os técnicos, né, os gerentes, eu gosto mais de usar essa palavra porque, né, os gerentes de cada área, né, a gestão de pessoas, então você tem que olhar tudo isso. Então é uma visão muito ampla, pode pensar, nossa, mas para um pequeno município ela está sonhando demais. Eu não acho que é sonho, não. Eu acho que é uma urgência, entendeu? Que já passou da hora dos pequenos municípios pensar dessa forma, e a população precisa compreender isso. Que a administração pública, ela é uma empresa, né, que a finalidade dela é prestar serviço para o nosso bem-estar, né? Para eu estar bem, para minha família estar bem, para a praça tá bonita, para tudo estar conforme eu desejo, eu preciso contribuir com isso. E a minha primeira contribuição é tirar do meu pensamento que eu vou votar no prefeito porque ele vai fazer algo particular para mim. A gente precisa ter essa visão, né? Uma visão mais inteligente como eleitor, e a administração pública uma visão mais ousada, mais moderna na maneira de administrar. Não sei se perfeito, eu Elisete. respondi a sua pergunta. Não, perfeito, perfeito. E você fechou assim de uma maneira muito. Eu concordo, né? Não vou dizer que você está certa, nem que eu estou certo, porque eu não gosto muito de rotular que a gente está certo. É uma questão É, de ponto de vista, sim. então eu prefiro dizer que eu concordo plenamente com o que você disse. E quero aqui, de uma maneira muito clara, dizer que a população realmente ela precisa compreender e votar de maneira a ver a coletividade. Mas os políticos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, também precisam impor essas questões, sabe, Elisete? Mostrar que ele não vai ser candidato para resolver um problema, para dar um emprego, que ele vai trabalhar de uma maneira geral, porque se ele trabalhar de uma maneira geral e conseguir realmente atingir esses objetivos, ele vai estar afetando positivamente, diretamente, a vida dessas pessoas e de forma muito melhor do que se ele desse um emprego para determinada pessoa e assim sucessivamente. Bom, esse é um ponto de vista, um pensamento que eu tenho, respeito quem pense o contrário, mas eu acho que está na hora de ter esse amadurecimento mesmo que você falou. Elisete, o Carlos Nascimento fez um comentário muito interessante aqui. Eu faço até uma meia-culpa, sem problema algum, como vereador. Mas ele tem razão, olha. Eu sempre bati nessa tecla sobre acompanhamento itinerante na cidade. Se cada vereador, depois de eleito, tirasse um dia por semana ou por mês e viesse aos bairros e ouvisse um pouco mais dos moradores, concordo plenamente, a gente está cobrando aqui a população de participar, mas os vereadores também precisam participar. E é bom que ele mande esse comentário aqui, porque eu vi a importância que abriu no bairro ontem comigo mesmo, sabe? Peraí que eu acho que estão ligando aqui no celular, Lisete, eu não sei. Você continua me ouvindo bem? Estou ouvindo, mas agora um tom mais baixo. Acho que estão ligando aqui, desculpa, mas eu não sei como é que Sem funciona esse negócio. problemas, Eduardo. Bom, certamente alguém que não está nos vendo, Elisete. Sim. Mas vamos lá, tá tocando aqui no meu ouvido, mas eu vou tentar. Ontem eu tive, Tá a pedido. Ontem eu tive, parou aqui. Ontem eu tive no bairro Arthur Napoleão, uma amiga moradora me
me ligou que eu pudesse ir lá para que a gente visse uma situação a respeito de uma rua muito movimentada do bairro, a Travessa Marislene, para que ver o que poderia ser feito. Um quebra-mola ou uma situação que pudesse adequar, porque é um bairro bastante residencial, crianças e vizinhos ficam muito na rua, então ficam muito preocupados com a situação e que é pedido altamente pertinente. E aí eu tive a oportunidade, Elisete, de mostrar para as pessoas que eu conversei na rua, eu conversei com quase 10 pessoas ali. Eu tive a oportunidade de mostrar para aquelas pessoas até onde eu, vereador, poderia ir. E achei aquilo muito importante. Porque se eu não tivesse ido, se eu esperasse apenas que aquelas pessoas assistissem uma reunião da Câmara, ou me ouvissem no rádio, ou aqui numa live, talvez esse esclarecimento não chegaria. Então, quando eu vejo o comentário do Carlos, é muito importante mesmo que a gente vá mais. Bom, mas você está falando isso depois de 8 anos de mandato. A gente aprende e às vezes cai na realidade nesses momentos. O que eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso é porque o meu gabinete, graças a Deus, sempre foi muito movimentado. Enquanto às vezes a gente não ia ver a demanda muitas das vezes vinha até nós, tem esse atenuante aí. Mas a participação popular é fundamental, que a população vá à Câmara, participe da vida da comunidade, participe das decisões, do planejamento, mas também é muito importante que nós, políticos, vamos às ruas participar mesmo e até ter uma oportunidade de mostrar qual é a real função de um vereador e de um prefeito. Agora, Elisete, a gente falou um pouco aqui sobre a questão dos municípios estarem recebendo imposições do governo federal, estadual. Recentemente, nós há um pouco mais, há cerca de 6 anos, nós tivemos uma, e a população ainda não compreende. Até 2014, no caso das lâmpadas dos postes da cidade, era responsabilidade da CEMIG, a nossa prestadora de energia no estado de Minas Gerais. A troca e a manutenção dos postes, principalmente do braço ali, da luz, hoje, desde 2014, é de responsabilidade dos municípios, o que acarreta aí centenas de milhares de reais dos cofres públicos do município, que já é muito prejudicado. E agora, ou melhor, já há algum tempo, mas está sendo cada vez mais apertado, e é uma realidade que o Barroso precisa começar a planejar para que não chegue lá na frente, faça tudo mal feito, a questão do tratamento do esgoto, sabe, Elisete? Que é uma imposição. Então, assim, pegando o exemplo do esgoto e da iluminação, a gente vê que o Estado brasileiro, que já é muito injusto com as prefeituras, pois fica aí em torno de 75%, 80% do que entra, passa muito pouco para as prefeituras, como se isso não bastasse, ainda coloca serviços que ele poderia estar fazendo ou colocando dinheiro para ser feito, né, Elisete? Então, Eduardo, a questão do ativo de iluminação pública, né, que a gente fala que é ali do braço, né, da luminária para lá, já está lá, já está na Constituição de 88, né, determinado que que esse ativo pertence ao município, tá? Uhum. Mas não foi preparado. Então, até o ponto que isso foi, vamos dizer, interessante, né, para se manter ainda nas companhias, não estou citando aqui, sempre falo de modo geral, isso ficou. Só que, então, isso foi jogado no colo dos municípios de uma forma que o município não tem técnico, né, para fazer essa manutenção. Esse serviço é um serviço especializado, que é caro e que precisa ser contratado, não é? Achou-se aí a questão dos consórcios, mas é algo, né, que demanda muito recurso, muito. Então, Barroso, me parece, acho que é a única cidade da região que ainda não tem, né, instituída a contribuição para a iluminação pública, que é o recurso que pode fazer, né, fazer que com isso aconteça, que a gente tenha uma extensão, que a gente tenha essa manutenção. Mas é como você disse, Eduardo,
a gente espera. Eu falo que, independente do meu posicionamento político com o cenário federal ou estadual, a gente tem o olhar técnico, né? A gente acompanha o que está sendo feito. Eu espero muito, né, que essa descentralização e que esses investimentos que se diz que vai acontecer, que venha também, né, com a questão da iluminação pública, o tratamento do esgoto, porque o tratamento do esgoto é uma imposição para o município, mas é uma questão de caráter ambiental sustentável, não é? Sim. Não tem como mais um município hoje não ter uma estação de tratamento de esgoto, né? Isso é coisa lá dos primórdios. Então, assim, eu E mesmo penso assim, que 50% da população do Brasil não tem, hein? Veja bem. pensa bem, não é? E com certeza essa população que vive, né, à mercê desse descaso de anos com relação a essa questão ambiental, que traz problemas sanitários, né, problemas de saúde, e ainda onera muito mais a saúde, porque essas pessoas têm aí uma saúde debilitada e cada vez mais depende do sistema de saúde, inclusive, né, é uma faixa da população que hoje, com certeza, certamente está sofrendo consequências muito mais dolorosas com a pandemia, justamente por viver em lugares inóspitos por falta dessa assistência, dessa infraestrutura, né? Então, mas eu penso, Eduardo, eu sempre falei isso, eu me lembro que eu ia para, né, as audiências públicas na Câmara, e eu penso, enquanto essa pressão, né, não vier de baixo para cima, né, que os municípios dê o grito, enquanto a gente continuar, eu digo, enquanto servidor público, enquanto gestor, enquanto cidadão mesmo, se a gente não fizer essa pressão de baixo para cima, vai continuar da forma que está. A gente tem a esperança que centralize, mas espera lá. O Brasil tem uma dimensão continental, a gente tem que respeitar as regiões. O município de Barroso não é o mesmo município lá do Nordeste, né? Não tem as mesmas características do município do Nordeste, como não tem as mesmas características do município pequeno do Sul, não é? Uhum. Inclusive o Sul, com relação à questão da consciência política, de coletividade, para quem já teve oportunidade de ir até lá, como graças a Deus eu já tive, você vê que é uma mentalidade muito diferente, enquanto também já tive a oportunidade de estar no Nordeste e ver assim, o quão as pessoas, né, estão ali naquela luta da sobrevivência mesmo. Tem muito lugar lindo, maravilhoso, que é onde a gente turista vai, mas eu tive a oportunidade de ir em lugares, né, da periferia, de ver de perto como é sofrido a vida do nordestino. Então, assim, eu acho que precisa fazer junto, sabe, aos nossos deputados. Ah, tá, vai tirar da mão dos deputados a questão né, da distribuição, da indicação dos recursos, mas essa pressão, os próximos prefeitos, é outro desafio. Eu acho que se fosse falar de desafio hoje, a gente ia ficar aqui falando a noite inteira. Acho que falta 2 minutos, né, para terminar. Então, é outro desafio, chegar junto aos seus deputados para pressionar, entendeu? Não, eu preciso, né? O meu plano é esse, colocar meu plano, e é disso que eu preciso, é isso que a minha população necessita. Lisete, a gente teria assunto aqui para a noite inteira, Sim. né? Mas como diz meus colegas, a gente precisa cestar também, né? Descansar, Isso. né? Mas eu queria te agradecer demais, eu acho que foi um papo muito bom. Quem sabe a gente não tem outras oportunidades aqui, e que isso vire rotina, que a gente possa discutir a nossa cidade, a nossa realidade, porque eu acho que só assim, discutindo de forma respeitosa, discordar é essencial, né? Mas é só assim que a gente acha que a gente vai evoluir. Lisete, muito obrigado. Deixa aí seu recado. Eu que agradeço, Eduardo, pela oportunidade, pela conversa. Estou à disposição sempre que você julgar que vai ser válido, tá? Eu estou aqui para contribuir, tá bom? Deixar um abraço para todo mundo aí que deixou, né? Vai cestar agora só depois para ouvir a gente. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí nas redes sociais. Muita saúde para todo mundo. Principalmente a gente não cansa de dizer, né? Muito cuidado. A gente sabe que nem todo mundo pode Com ficar o dentro de próximo casa. também, né? Com a gente e com Isso, o próximo. exatamente. Responsabilidade, né? Total, muita responsabilidade, né, nesse caso. Um abração aqui para Amanda,
Um abração. É Yamai ou Yasmin? É Yasmin, né? Eu não sei, tem tanta gente aqui, Eduardo, que eu Vamos não mandar um abraço consegui. para as duas aqui, né? É, Né? Um abração para elas. Já apareceu o relógio em 15 segundos aqui, Lisete. um Abração, tudo de abraço. bom. A gente vai se falando aí. Um abração para todo mundo aí. Tudo de Muito bom. obrigada. Abraço para todo mundo. Saúde. Bom final de semana.